Você que é homem e quer fazer a cirurgia de simpatectomia lombar. Vamos lá, vamos conversar sobre isso, até porque esse é um assunto que no meio médico é super polêmico e que de alguma forma a gente foi ao longo do tempo ajudando a despolemizar isso. Eu demorei bastante tempo para começar a fazer cirurgia de simpatectomia lombar para homens. Por quê? Porque a informação que a gente tinha na literatura médica, né? Literatura médica, quando a gente diz assim, a informação médica oficial, é que não era uma cirurgia que deveria ser feita porque ela poderia levar a muitos problemas, principalmente os problemas do que a gente chama de esfera sexual, né? Os problemas relacionados à atividade sexual do homem. Então, ereção, ejaculação, desejo sexual, etc. Ok, isso fez com que a gente demorasse aí em torno de uns 10 anos para começar a fazer a cirurgia de simpatectomia lombar em homens. Sempre tinham muitos homens que queriam fazer a cirurgia, mas a gente desaconselhava nessa época porque não sabia exatamente qual era o efeito, se tudo aquilo que existia descrito até então na literatura médica era verdadeiro ou não. Bom, qual é a minha maneira de resolver as coisas, né? De tentar progredir nas coisas? Eu acho que a gente tem que conversar sempre com pessoas que também têm as mesmas inseguranças que a gente tem. E aí a gente foi criando grupos de discussão internacional sobre esse assunto. E eu fui, na minha cabeça desmistificando isso. Por quê? Porque alguns colegas que operavam simpatectomia lombar em outros países já tinham uma certa experiência, uma grande experiência em homens, e aquilo parecia que era muito mais um mito do que verdadeiro. Baseado nessas experiências, a gente começou a operar homens e a gente começou a fazer a investigação desses homens um por um, sempre deixando muito claro que a informação não era uma informação definitiva de que poderia ou não ter o efeito colateral. E ao longo do tempo a gente foi adquirindo confiança porque em nenhum dos casos a gente teve nenhuma alteração que fosse uma alteração importante, como se colocava assim, e como se tinha consensualmente no meio médico. E ao longo do tempo a gente foi percebendo que isso realmente não condizia com o que acontecia com os pacientes. Veja, em medicina, quando a gente tem alguma coisa que parece ser verdadeira e ao longo do tempo a gente vai percebendo que ela não é exatamente aquilo, sempre tem uma razão. E a razão é o seguinte: por que se temia muito a cirurgia de simpatectomia para homens? Porque ela é feita em pacientes muito mais idosos do que a faixa etária do que a gente opera. Então eram pacientes em que a cirurgia era feita para outro motivo, e esses pacientes muito mais idosos, eles acabavam desenvolvendo esses efeitos colaterais. Não é o padrão das pessoas que a gente opera de simpatectomia lombar. Isso não quer dizer que quem opera hoje vai ter esse problema no futuro, não é isso. É que essas pessoas mais idosas, elas operavam por um outro motivo, não era para controle do suor dos pés, e aí sim apresentavam efeitos colaterais da cirurgia, porque a cirurgia era feita de forma diferente também. Não é a cirurgia que a gente faz hoje. Resumindo, depois de todo esse período de muita parcimônia, de muito cuidado, né, para que a gente não trouxesse nenhum efeito colateral mais importante, começamos a fazer a cirurgia, começamos a trocar cada vez mais informações com grupos que fazem muita cirurgia de simpatectomia em homens no mundo todo, e hoje eu não tenho nenhuma restrição para fazer a cirurgia em homens com muita segurança. Até recentemente a gente publicou um artigo sobre isso. Todos os pacientes do sexo masculino que nos procuram, a gente sempre dá esse artigo, e eu gosto de explicar o máximo possível o que está escrito ali naquele artigo, que mostra que os efeitos colaterais, quando eles existem, eles não são importantes, eles não são efeitos colaterais que nem diminuem a qualidade de vida sexual do paciente. Então, esse é quase que um mito que foi desconstruído ao longo do tempo.